era tão jovem, Rubens. Pensei que você fosse mais velho. Estou com 43 anos. Parece menos. Obrigado. Não, parece realmente. Ganhei o dia hoje. Não, parece realmente menos. Obrigado. Eu pensei que você tivesse 38, por aí. Assim. 43. Mas mesmo 43 é jovem, né? 43 já ainda é muito jovem. Obrigado, muito obrigado. Como é que começou? Você é engenheiro? Sou engenheiro. Que ramo de... Eletrônica. Engenheiro eletrônico. Eletrônica. E aí, de repente, você começa a operar doentes por intermédio do Dr. Fritz. Como é que começou isso? Aconteceu a primeira vez em 1983, mas o fato que me fez levar isso, a me interessar por isso, dedicar por isso, foi em 1990 para 91, mais precisamente em novembro de 1990, quando ele curou a minha filha. A minha filha tinha 11 dias de vida e ela estava muito fraquinha. Os médicos já haviam dito para mim para a gente ter uma certa cautela, etc. Em suma, pai, essa coisa toda, né? E eu me lembro que um dia eu acordei à noite, de madrugada, para dar uma colher de leite para ela e perdi o horário. Eu tinha que dar às 2 horas da manhã, acordei eram 3h30, perdi o horário. E aí você sabe aquela história, você chora, você faz de tudo pelos filhos, né? E eu rezei e pedi a Deus para que alguma coisa acontecesse. E eu me lembro como se fosse hoje, como de aquele vulto entrar no quarto e colocar a mão sobre o peito da minha filha e dizer, olha, eu vou curar a sua filha, mas em compensação você vai ajudar os outros a viverem melhor. O fato é que 2 ou 3 dias depois a gente foi ao médico, minha filha não tinha mais nada no pulmão. O que? Ela sofria de quê? Pulmão. Do pulmão? Pulmões, atrofias pulmonares. Atrofias pulmonares. Mas vamos voltar um pouco antes e ver quando foi a primeira manifestação. A primeira foi em 1973. E como é que foi? Foi na casa de uma amiga nossa, da minha primeira esposa, e eu não acreditava em nada, engenheirão duro, aquela coisa toda, né? E ela disse, olha, vamos lá na casa de uma amiga nossa. Você era ateu? Ou era... Não era ateu, acreditava em Deus, mas engenheiro é uma coisa muito mais racional. Até hoje a gente tenta ser racional, aquela coisa toda, né? A gente faz muita pesquisa fora do Brasil também, aqui também agora, mas aí eu fui até lá e era o culto ao Evangelho. E sentamos à mesa, aquela coisa toda, comecei a passei mal, eu acho que eu devo ter desmaiado, alguma coisa assim qualquer, e quando eu dei a minha filha dessa moça estava com um bando de pano assim no rosto, né? Eu disse, o que houve? Eu disse, não, olha, veio aqui um espírito médico e tal, e operou a vista lá da minha filha. Disse, que bom, quem foi? Foi você. Eu disse, não, pelo amor de Deus, eu não fiz isso. O fato é que ela foi ao médico dela uns 2 ou 3 dias depois. Ela tinha, se não me falha a memória, era catarata e não tinha mais catarata. Agora, falando em catarata, por que a maioria das operações do Dr. Fritz são operações muito superficiais, como cataratas ou como tumores superficiais? Não, nem sempre. A gente tem um arquivo... Não, nem sempre, mas a maioria, não é? Não. Não? A maioria não. A operação, a incisão em si, toda ela que você parte, mesmo de um tecido primário até um mais aí profundo, né, muscular, alguma coisa assim qualquer, são incisões, são cortes, né, e portanto cirúrgicas. Então, são raros os casos em que ele opera coisas muito simples, né? Porque o número de pessoas que vão até lá, a gente trata mais ou menos umas 1.500 pessoas por dia. Por dia? Por dia. Ele opera aproximadamente 200 pessoas por dia. Mas então as operações são muito rápidas, né? Algumas demoram 30 segundos, outras demoram 1 hora, depende. Mesmo de 1 hora é uma operação rápida? Sim. Tumores de seio, pâncreas, em suma. O que a gente tenta fazer, Ju, ao menos eu, mostrar com bases científicas que isso ocorre, né? A paranormalidade no Brasil e no mundo inteiro existe. Sim, claro. Como se provar isso, como se demonstrar isso melhor, é que eu tento fazer. Onde é que você faz? Onde é que você opera? Em São Paulo, estou no bairro do Ipiranga, na Avenida dos Patriotas. Porque tem vários, você faz em vários locais? No Rio, São Paulo, na Bahia, onde as pessoas precisam, você vai. Exato. Aliás, falando onde as pessoas precisam, o Tião, cadê o Tião? Cadê o Tião? O Tião, vou fazer uma consulta aqui, primeiro ao engenheiro, depois ao Dr. Fritz. O Tião está com problema, tem um problema de coluna há 3 anos, né, Tião? Ele estava até com pescoceira durante dias aí, há 3 anos,
que ele tem um problema que o braço direito dele está totalmente insensível, né? Amortecido e tal. É uma hérnia de disco cervical. Doutor Fritz, opera hérnia de disco? Opera. Nós temos hoje em arquivo aproximadamente 23 mil operações realizadas. Eu já devo ter atendido hoje a 350 mil pessoas. Sei. E de hérnia de disco? Opera-se também. Mas tem ideia de quantas? Não tenho ideia especificamente. Eu posso te levantar isso, mas a gente tenta fazer um arquivo pré-operatório, pós-operatório. O paciente volta, ele é visto por outros, até médicos que vão até lá, observar. Mas as operações do Dr. Fritz não são operações espirituais, são operações feitas por um espírito, porque ele corta, ou não? Corta. Ou não? Você tem medo de sangue? Eu tenho pavor, não consigo ver sangue. Aliás, fiz engenharia porque não aguento ver sangue. E você não vê o sangue, então, né? Quem vê? Não, eu sou completamente inconsciente. Você diz, olha, só me acordem quando limparem o sangue. Não tem o último, mas você me acorda. Por exemplo, o Tião, para o Dr. Fritz realizar uma cirurgia no Tião, vai cortar ele? Possivelmente. Ou você faz também cirurgia sem corte? Olha, uma vez em Londres, eu operei umas 156 pessoas. Dessas 156 pessoas, nós temos alguns vídeos, eu até te trouxe também algumas coisas aí, em que algumas delas ele operava a uma distância de 5 metros. Ele fazia assim no ar e o corpo se abria. Né? Isso tem filme? Tem filme. Nós vamos ver no segundo bloco aqui com o Rubens Faria, nós vamos mostrar algumas dessas. Isso tem em vídeo? Você trouxe isso aqui em vídeo? Eu não sei se especificamente em vídeo esse aqui eu tenho. Eu trouxe duas fitas para você. Que é uma pena, né? Porque isso eu queria tanto ver. Ele operando. Mas nós temos. Ele operando à distância. Eu vou enviar isso. Vou enviar. Mas abre o corpo, né? Abre. E em outras não. Eu acho que vale muito também o que você põe de fé, né? A gente tem uma obra no Rio de Janeiro, por exemplo, em que nós damos aproximadamente 15 toneladas de comida ao mês, 800 cestas básicas por mês, né? Material escolar, brinquedo, roupas, agasalho, leite. Ou seja, é uma obra até muito maior que a própria operação em si, Sim. A cura em si, né? É aquela história, eu costumo dizer que o Fritz opera. E o que o Rubens tenta fazer pelo povo brasileiro é ajudar essa massa que eu reputo como esquecida pelo governo e por outras pessoas. Agora, você... Muito bem, muito bem. Você vê? Eu gostei porque ele aplaudiu sozinho e foi desistindo. Porque... o Rubens... Pois não. Por que é sempre o Dr. Fritz? Você acha que isso pode ser várias entidades que dizem... Como é seu nome? Dr. Fritz. Eu acho que o nome é um nome. Podia chamar Zezinho, podia chamar... Não, mas sempre é Dr. Fritz. Sempre é Dr. Fritz. Aliás, não é sempre. Aconteceu mas ele se manifesta em vários... Já se manifestou através de várias pessoas. No Edson Queiroz, no Arigó e no Oscar Wilde, né? O nome para mim não me importa, né? Ele podia chamar Antoninho e fazer as mesmas coisas. Agora, ele quando baixa, ele fala que é o Dr. Fritz? Fala, ele, por exemplo, ele fala fluentemente alemão e eu não falo alemão. Discute com médicos em termos alemão? Técnicos em alemão, ele conversa em alemão, discute em termos técnicos com médicos. E você não fala uma palavra de alemão? Absolutamente nada, eu só falo inglês e então você não pode conversar com ele em alemão? De jeito algum. Você vê o Dr. Fritz do seu lado? Vejo, sim. Ele está aqui? Especificamente, agora não. Eu acredito que não, porque hoje, por exemplo... Assim que ele chegar, você me avisa? Avisa, lhe manda um e-mail. Aliás, eu tenho... Não, se por acaso ele não pode aparecer de repente aqui, pode. Você chama o Dr. Fritz? Chamo. A gente tenta fazer isso. E por que não chamou ainda? Porque especificamente hoje eu atendi mais ou menos umas 1.200 pessoas. E para poder chegar aqui mais rápido, então... Mas ele não cansa. Mas o Rubens cansa. Mas o Rubens vai daí. Ora... Como é que, agora aqui falando com o Rubens, como é que você acha que um médico já morto se atualiza com as mais novas
pesquisas da medicina. E se ele é atualizado, eu acredito que ou se sim. ele ainda receita água de melissa? Eu acredito que sim, porque, por exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa agora com a Universidade de Stanford e com o Instituto de Saúde americano e com o Noetic Science, que é um dos maiores centros de pesquisas nos Estados Unidos sobre fenômenos paranormais. O início dessa pesquisa toda foi a vinda para o Brasil de um bioquímico que publicou recentemente uma pesquisa sobre cálcio. O Dr. Fritz, se é que a gente pode dizer assim, praticamente uma pesquisa que tem há 1 mês ou 2 meses, há pouco tempo nos Estados Unidos, disse ipsiliter. Ele já sabia? Já sabia dessa pesquisa. Agora, vamos às cirurgias. Eu falei que faria cirurgias mais superficiais. Sim. Ele faz cirurgia de peito aberto, safena? Não, ele tem as suas... Eu acredito que ele tem as suas limitações, né? Como ele é óbvio, né? Então, ele opera algumas coisas a peito aberto, como você falou, e outras não. Mas você já fez o ponte safena? Globo, não, ponte safena não, mas o SBT Repórter, com o Domingos Meirelles, fez uma coisa bem interessante há algum tempo atrás. A reportagem foi ótima, em que ele está operando um músculo cardíaco, o coração, e o coração fica à mostra, e o Domingos Meirelles vai começando a passar mal, vai ficando roxo, e pum, começa a desmaiar. No final não aguenta. Transplante de medula, ele já fez algum? Ele faz uma coisa chamada imunoterapia, que tem resultados razoáveis. Mas e é na medula? É na medula. É? É. O pagamento, agora vamos falar porque todo mundo diz assim, não, mas isso tem um interesse comercial muito grande, isso, aquilo, barará. Como é que o Dr. Fritz cobra? Como é que o Rubens Faria, o que o Rubens Faria recebe pelo Dr. Fritz? A gente tem uma obra, João, muito, muito grande. A gente está agora inaugurando, mais ou menos daqui a uns 2 meses no máximo, 4 consultórios médicos, 3 consultórios dentários, enfermaria, tudo de graça para as pessoas todas que vão até lá, né? É muita comida, muita roupa. Então a gente pede a quem puder ajudar. Então tem gente que vai lá e ajuda com $100, R$100. E tem gente que vai lá e ajuda com uma moedinha. E tem gente que não ajuda. O importante é o que essas pessoas tentam fazer pelas outras. E tem gente que ajuda também com coisas, com roupa, com comida? Por gentileza, eu estou precisando... Deixa eu fazer um pedido, me desculpe. Eu estou precisando de cadeira de dentista, que a gente está fazendo agora uns consultórios dentários. Então, quem tiver alguma cadeira de dentista, nós até compramos a preço um pouquinho mais barato, por favor. A gente está precisando. Mas o dentista não é você que recebe um dentista, né? Não. É para dar dentista mesmo. Assistência gratuita ao povo, verdade. Outra coisa que aí eu não sei, você que está estudando tanto esse assunto agora, por que é que a maioria, ou quase todos os espíritos que descem, são sempre médicos que vêm? Por que não baixa um engenheiro eletrônico, por exemplo? Pois é, Dr. Hans. Dr. Hans, eu sou engenheiro eletrônico, vamos construir. Sou engenheiro eletrônico, vamos fazer um shiftzinho aqui, trocar o software, aquela coisa toda. Não, Dr. Helman, sou advogado. Advogado, vim aqui operar. Eu não sei, eu acho que pela própria... Eu acho que o que acontece... Veja bem... O que mais aparece é médico e escritor, né? É médico e escritor. Não, também pintor. Pintor também. Pintor, Leandro. Imagina uma pessoa... É o que eu costumo dizer sempre, né? Baixinha, de óculos, narigudo, engenheiro, do lado de alguém, tirando um tumor de seio de alguém, e aquela pessoa do teu lado, ao lado, vendo aquilo. O que pode pensar nessa cabeça dessas pessoas? Meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Da onde vem isso? Não é a operação, para mim, eu acho o seguinte, como engenheiro, eu tento botar à prova todos os testes. Então, os meus trabalhos são todos abertos. Eu já viajei quase que o mundo todo, só não fui até a Ásia até agora. Mas estou indo, por exemplo, para novembro, para a Rússia, na Universidade de Numumba, para fazer pesquisa. E nos Estados Unidos, que universidades você já tem? Eu já estou em Stanford, já fui para Oxford. Oxford, Stanford, né? E tenho agora o Noetic Science, que é que a gente vai fazer pesquisas mais ou menos a partir do mês de junho. Ô Rubens, haveria a possibilidade de você fazer aqui uma cirurgia? Eu hoje acredito que não, porque eu já trabalhei bastante e ele é específico nisso, né? Ele vem para tratar de muitas pessoas. Quando ele vem para trabalhar, no mínimo, como todos os dias, são 1.500 pessoas. Mas não seria importante para o trabalho dele, de repente, ele fazer uma cirurgia, mesmo que fosse uma pessoa com milhões de pessoas assistindo?
Seria importante. Mas é o que eu estava E a que horas ele chega, então? É o que eu estava lhe dizendo, no caso, a princípio. Né? As pessoas têm que esquecer um pouco o sensacionalismo. Não, mas isso não é sensacionalismo. Aí é que tá. Sensacionalismo seria se fosse uma coisa vendida apenas como espetáculo. Não. Isso é uma coisa, como é que se diz? Em benefício das pessoas. Eu conto uma história interessante. Pasteur, quando fez a primeira lâmina dele de pesquisa, estetoscópio, aquela coisa, ele virou-se e no microscópio. O microscópio, perdão, e apresentou isso à Academia Francesa de Medicina. E chegou à Academia Francesa, mostrou a lâmina, o microscópio, aquela coisa toda. As pessoas ficaram impressionadas com aquilo, aquela coisa. E havia um fiel opositor a ele. Aí ele virou: por favor, só olhe o microscópio e a lâmina. Ele olhou, o opositor olhou para o Pasteur, virou-se e disse assim para ele: doutor Pasteur, eu estou vendo, mas eu não posso acreditar. Estou vendo, mas não posso acreditar. Mas eu acho que se você tivesse alguma preocupação com o sensacionalismo, não tem. Você não estaria aqui, você não deixaria filmar as cirurgias, quer dizer, não é. A cirurgia não é isso, né? Aliás, o próprio Jesus já disse: ai daqueles que se escandalizarem, por minha causa. Nós vamos chamar o reloginho. No segundo bloco a gente vai mostrar algumas das cirurgias do Dr. Fritz, tá certo? Willem? Eu sei. Eu não queria que o Dr. Fritz operasse, não é isso. Mas eu acho que só queria perguntar 2 ou 3 coisas para o Dr. Fritz. Não é oportunidade. Ele tem um monte de fita, um monte de programa que já falaram dele. Eu acho que agora... Para mim, ele nunca deu entrevista. Mas então, lá onde ele atende, tanto no Rio quanto em São Paulo, é um local que está aberto a qualquer pessoa que queira ir lá observar, o curioso, porque tem gente que chega lá que é curioso, quer ver se é verdade, olha... Acredita e vai embora. Qualquer pessoa, mas só ele é que está aberto ao Dr. Fritz. Sim, mas então é o Dr. Fritz que está trabalhando lá. Então acho que tudo bem. Mas que seria ótimo se o Dr. Fritz respondesse a 3 perguntas, ou 2 perguntas só. Não, né? Acho que seja o Por que o Brasil? Por que a escolha? Só isso. Mas isso já está tudo em reportagem, Ju, tem tanta coisa que já falaram sobre isso. Então não precisava nem vir aqui. Eu acho que precisaria, sim. Vamos mostrar o que temos aqui de vídeo do Dr. Fritz, que está me parecendo igual ao Dorival Caymmi, que não quer vir aqui para ser entrevistado. Era só 2 perguntinhas, meu Deus. Solta o vídeo. As cirurgias mediúnicas começam logo depois de uma espécie de ritual de passagem. A mudança ocorre em menos de 2 minutos. Após uma rápida meditação, o engenheiro Rubens se transforma no Dr. Fritz. O comportamento imediatamente se altera. A voz, a personalidade, a expressão do rosto parecem pertencer a outra pessoa. Como é que você está se sentindo agora de nariz? Assim, uma cosquinha aqui dentro do nariz, assim. Você sentiu dor? Nada, absolutamente nada. É como se fosse um cotonete, assim, dentro do... A sensação era de um cotonete? Um cotonete. Não senti nada quando ele bateu, assim, aquela pancada no meu nariz. Você estava muito nervosa? Tá, sim, eu estava bastante tensa, né? Mas mesmo assim, eu não senti nada. O senhor não está nem sentindo essa pancada? Não. É pouca coisa mínima. A pancada está forte, tá, né? É pelo, a senhora não está vendo, mas pelo... Não estou vendo, estou sentindo, mas pouca coisa. Pelo barulho que a senhora está ouvindo. Está operando o quê? Ali era uma Então, memória coluna. Muita força, inclusive, na sua coluna. sei, né? A maioria das cirurgias mediúnicas é marcada com antecedência pelo próprio Dr. Fritz. Mas, às vezes, ele seleciona na hora os pacientes que vão ser operados. Rubens, eu fiquei impressionado que teve uma hora ali que ele deu uma de escultor, né? Ele botou aqui, pá. Ele faz algumas operações que academicamente não são, como é que eu vou dizer, recomendadas, né? Mas funcionam.
E é isso que a gente tenta mostrar, né? Por que isso funciona? Aonde que isso vai levar? Por que as pessoas não sentem dor, não sangram, não tem infecção, por exemplo? Até onde que isso vai levar? Eu descobri uns pesquisadores na Suíça, em 1994, 93, aliás, descobriram que a quantidade de sódio e potássio, quando ele opera os pacientes, cai drasticamente a nível de tecido, o que causa uma certa analgesia, uma certa falta de dor. Bom, e no caso do olho, por exemplo, a gente sabe que a lágrima é um grande antisséptico, né? Então, tem várias coisas aí que vão se somando. Vão se somando. E você não, o Dr. Fritz não costura depois, né? Os pacientes são costurados internamente e externamente. Ele mesmo é que costura. Algumas ou tem ele assistente? faz e outras são feitas por pessoas que ajudam a nós, né? Porque ele diz que essa parte de fazer a sutura demora muito tempo, né? Claro. Então ele opera e deixa para que outras pessoas suturem. Eu vi uma cirurgia ali em pé, parecia, segundo disse lá, uma cirurgia de coluna, é isso? Coluna ele pode fazer, ele faz em pé, sentado, de cabeça para baixo. São coisas que E ele fala que vai anestesiar a pessoa ou não? Não há. O que a gente percebe é que não há nenhuma indução, nem verbal ou alguma coisa qualquer. Não há nenhuma indução. Os pesquisadores da Universidade de Stanford, por exemplo, ficaram impressionados com algumas coisas que eles viram, as cirurgias, que ele simplesmente não falava nada e sequer olhava para o paciente, né? E ele chega e vai cortando? Quando ele acha que deve. A pessoa precisa ter fé para fazer essa operação? Eu acho que é aquela história, né? Quando você quer o melhor emprego do mundo, ou quando você quer ter um bom emprego, ou você ser um bom profissional, antes de mais nada você precisa ter fé em duas coisas: fé em você e fé em Deus. Se você ficar em casa sentado esperando que alguma coisa boa lhe caia ao colo, ela não vai cair. Não sei, mas eu digo para a pessoa chegar lá e dizer assim, olha, eu não acredito em nada disso. Tem umas coisas interessantes. Algumas também chegam e dizem, eu não acredito. E são essas que ele mostra que opera e tira o tumor ou faz alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, então a pessoa não precisa ter fé nesse Acho que sentido. até essas que vão até dizendo assim, olha, eu não tenho fé, esperam alguma coisa. Todo mundo espera alguma coisa. Não, é claro, mas o que eu digo é o seguinte, uma pessoa que tem fé já vai predisposta a não sentir dor. Pode né? ser, sim. Que já é um estado de sublimação, já é um estado favorável, Claro. vamos dizer assim, quase que é um estado de sugestão, Claro. como as pessoas que vão para o dentista que trabalha com hipnose e são hipnotizadas e não sentem dor nenhuma. Não sentem dor nenhuma. Tem outras que não conseguem, porque não conseguem ser hipnotizadas profundamente a ponto de não sentir dor. Então a pergunta é essa: a pessoa que não tem fé naquilo, mas chega lá, está com medo até de ser cortada, porque eu vi aqui que as pessoas são cortadas sem medo, chegam lá sem medo. Tem gente que chega com medo e diz, vai doer, não. Claro. Tem, claro. E corta e não sente nada. Nada, não sentem nada. É uma analgesia total. O Dr. Fritz, antigamente, você controla a chegada dele? Não controla muito não, João. Ele tem, vamos dizer assim, momentos certos para vir, né? Por exemplo, todos os dias eu sei que se eu me concentrar às tantas horas, que é a hora que a gente começa a trabalhar, eu largo a minha firma, que eu tenho uma firma, também trabalho, evidentemente, e vou até lá para iniciar essa ajuda. E eu sei que ele vai estar lá. Ele pega a que horas? Dr. Fritz pega a que horas? Ele pega geralmente meio-dia. Dr. Fritz pega ao meio-dia. Pega meio-dia. Porque de 8 da manhã até meio-dia, quem trabalha sou eu. Quem pega é você. Que pega. Ele solta a que horas? A gente acaba 2, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. E você de manhã está no seu escritório a que horas? Eu chego em torno das 8 horas da manhã, acordo às 7 horas da manhã. Então você dorme uma média de 4 horas por dia. 4 horas por dia. E ele faz com que você não sinta cansaço nenhum? Não sinto nada. Você não sente cansaço. Então, esse negócio de você dizer, não, eu estou muito cansado, é mentira sua, né? Ao contrário. Não, ao contrário. Aí você trabalha de manhã até o meio-dia no seu escritório, como engenheiro eletrônico. Engenheiro, com parte de software e hardware que eu trabalho. Parte de software e de hardware. O que você prefere? As duas coisas.
Eu trabalho bem nas duas. Você não tem, mas não tem uma tendência mais para um lado, não? Eu prefiro mais hardware, né? Mais hardware, né? Não, porque geralmente quem fala trabalho em software e em hardware é porque prefere hardware. Mas hoje em dia você tem que coadunar as duas coisas, né? Certo. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, quando eu perguntei se você tinha domínio sobre a chegada dele, ele pode incorporar sem você querer? Acontecia isso frequentemente, né? Mas eu tentei me policiar quanto a isso. Você consegue hoje em dia ele querer entrar e você não deixar? E ele não reclama? Um pouco. Hein? Um pouco. Fica louco da vida em alemão? Às vezes não. Bom, eu não entendo nada de alemão. Se ele fala alguma coisa de alemão, eu não sei. Mas acontece das vezes ele querer e você não deixar. Porque eu sou meio... Quando é que você começou a ver o Dr. Fritz? Você vê ele fora de você? Sim, eu comecei a vê-lo. A primeira aparição, se é que a gente pode falar assim, foi em 1990 com a minha filha. E como é que ele é fisicamente? Ele é alto, uma pessoa forte, um semblante calmo. Forte ou gordo? Forte. Você tem medo de dizer que o Dr. Fritz é gordo? Você acha que ele vai reclamar? Não sou gordo, coisa nenhuma! Ele é alto, gordo. Forte, usa barba. Né? Sou eu. Aliás, muito parecido. Com licença. Ele é parecido comigo mesmo? Não é tão parecido com você, é um pouco mais alto. E usa óculos? Usa óculos também. Você conversa com ele, desde esse episódio com a sua filha? Conversa. Você bate papo com ele? Converso. Ele me dá as diretrizes, me ensinou muita coisa, ele me fez ver a vida de uma forma diferente. Ele te deu alguma orientação no sentido de alimentação? Ou de você cuidar da sua saúde? Alimentação, saúde. Às vezes eu me descuido um pouco, né? Porque os hospedeiros são na realidade, os hospedeiros são muito mal cuidados, né? De uma certa forma. Sofrem bastante, né? Você diz sobre o ponto de vista físico? Sob o ponto de vista físico, você vê pela vida dos médiuns e a vida dos santos, tem muitos deles que sofrem bastante na sua vida, no seu cotidiano, né? Santa Teresa d'Ávila, que disse uma vez, falando com Deus, atravessando lá o rio, caiu e não sei o que, bababá e tal. Aí Deus disse para ela: mas Teresa, você não sabe como eu trato os meus amigos? E ela falou: por isso é que você tem tão poucos. Por isso é que você tem tão poucos. Né? Então eu te pergunto, isso mudou alguma coisa na tua vida, no teu dia a dia? Hoje eu encaro as pessoas todas elas, como próximas a mim. E não é querer ser santo porque eu não sou santo, eu sou um homem comum, tenho desejo, uso brinquinho até para desclassificar um pouco. O Dr. Fritz gosta do brinquinho? Quando eu botei esse brinquinho foi uma coisa horrorosa. Como ele brigou comigo. Nossa, não posso nem acreditar. Ele brigou por causa do brinquinho? Por causa do brinco, foi um negócio absurdo. Porque ele não pode usar, claro. Alguma coisa nesse sentido. Eu sei que eu coloquei o brinquinho e desci. E o que ele falou? Isso é coisa de viado, não faça isso. Hein? Falou? Não faço, nós usamos brinquinho. Não. Eu uso também, mas eu imagino que o Dr. Fritz deva ter dito qualquer coisa parecida. Foram 5 amigos meus, no dia que eu botei o brinco, foi engraçadíssimo, que foi numa sexta-feira, eu fui colocar o brinco. Aí fui numa farmácia lá, eu fui botar o brinco, ele olhou pra mim e disse assim: você é o Dr. Fritz? Eu falei: bom, eu vim para colocar o brinco. Não, eu tenho imenso prazer, ele colocou o brinco. Aí uns amigos meus descobriram que eu fui colocar o brinco. Na segunda-feira estavam os 5 assim postados, assim, esperando uma reação dele ferrenha contra o brinco, né? Aí a primeira reação que ele viu com as pessoas, ele olhou assim, disse que ele mexeu assim, olhou e tal, fez um negócio assim, e disse: olha, vai tomar tais e tais remédios que está numa infecção, não sei o quê. E de fato estava, tomei os remédios, passou. Estava dando uma infecçãozinha. Estava dando uma infecçãozinha. E quando parou a infecção, como é que foi a bronca? Até hoje eu não gosto do brinco, mas eu uso assim mesmo. E ele reclama? E fala mesmo isso que eu falei, né? Porque a ideia... Não, isso eu não sei. Pode não falar, mas pensa. Pode ser que ele pense. Quando ele volta lá para os amigos, diz assim: meu rapaz lá ferroviário, está de brinca. Bom, eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Muito obrigado, obrigado por tudo. Viu, o Dr. Fritz não vem mesmo, né? Se o Dr. Fritz chegar, a gente inclusive pode ficar aqui até o tempo que ele quiser. Mas o Tião... Ele não está por aqui, só... Mas o Tião vai lá agora tratar, né? Tião vai lá? Você vai lá, Tião?
Olha aí, foi Aí é que eu convidado vou aqui fazer questão de gravar, pelo Rubens. mandar gravar a fita da operação dele e mandar para você. Puxa, isso vai ser maravilhoso. Olha aí, produção. Sensacional. Tá. Quando é que ele pode ir lá? Amanhã mesmo, se ele quiser. E quando é que ele está de volta ao trabalho? Amanhã mesmo, acredito. É, no mesmo dia? No mesmo dia. Você opera a coluna, uma hérnia de disco e no mesmo dia ele já sai? É. Tião, É, vai lá amanhã. Salvação. Rita Leandro, providencia pra gente gravar, tá? Pra mostrar aqui. Ele não tá por aqui não, né? Não vou pedir nada, só quero saber se por acaso ele tá presente. Tá sim. Tá? De que lado ele tá? Não, só pra saber, tá do lado de lá ou tá aqui, do meu Ele lado? fica mais para cá. Tá aqui atrás de você. Sim. Ele tá satisfeito, ele tá rindo ou ele tá um pouco aborrecido com esse excesso de intimidade Ele é com ele? sempre meio sisudo, né? Ele é meio sisudo? Meio sisudo. Se eu contar uma piada de alemão, ele não vai achar graça? Acredito que não. Bom, doutor Fritz, de qualquer forma, muito obrigado. Obrigado pela sua presença e obrigado pelo trabalho que você faz em prol aí da população. Não existe nenhum caso de operação que deu errado, de doença provocada pela operação, Não, de infecção, como eu estava lhe dizendo, nós temos um arquivo grande de casos, pré-operatório, pós-operatório. Os pacientes são acompanhados, inclusive por outros médicos que vão até lá para observar. Nós não temos até hoje registrado nenhum caso de infecção ou de qualquer outra coisa. Então, as pesquisas estão não existe abertas. índice de infecção hospitalar, nada? Nenhum. As pesquisas estão abertas, eu volto a dizer. Para quem quiser examinar. Eu vou a diversas faculdades para dar palestra, as pesquisas estão abertas, os portões estão abertos, as portas abertas, para quem quiser fazer qualquer tipo de pesquisa comigo. Por favor, eu vou fazer, eu vou me sentir extremamente grato. E doutor Fritz, vê se resolve esse problema dessa dor na ciática que eu tô, tá? Sem operar, tá? Sem operar, que você não quer. Obrigado. Muito Obrigadíssimo obrigado, pela sua presença. Muito Você obrigado. é uma simpatia, Muito obrigado. tá? Parabéns pela sua singeleza e pela maneira como você encara tudo isso com a maior normalidade. Rubens Faria Júnior.